dia! Faltando pouco tempo para as 10, menos de um minuto, e agora é hora de testar o nosso áudio. Vamos ver se está. Aê, parece que está tudo bem. Organizando aqui a nossa live. Agora deu certo. Muito bem. Tô com duas telas aqui, primeira vez, ano novo, a gente começa a testar coisa nova, né? Então vamos ver se vai dar certo, se vai funcionar. Daqui a pouquinho a gente vai passar a live, primeiro dia do ano, primeiro domingo do ano, né? 5 de janeiro, e teremos A Ciência do Sucesso, por Napoleon Hill. Oficialmente, então, 10 horas. Bom dia a todos. Primeira live do livro do ano. E o primeiro livro do ano, né, da primeira semana, é A Ciência do Sucesso, Napoleon Hill. Eu sou super fã dele, tá? Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Bom dia, meu bem, o áudio tá bom? Ele é de 1883, um grande homem de sucesso, um cara assim muito próspero e que deixou muito legado, né? Pense, torne e fique rico. Tem vários livros. Ah, que bom, que o som tá bom. E assim, eu sou suspeita a falar, tá? Então não vou falar muito, porque senão eu vou aqui perder tempo da live, do conteúdo desse livro maravilhoso para vocês, e não é essa a ideia, tá? Esse livro, A Ciência do Sucesso, é uma série de vários artigos que ele publicou, obviamente, né? Ele foi um dos grandes líderes que mais influenciou outros grandes líderes, foi amigo de Thomas Edison, então ele cita algumas coisas assim nos livros deles que você fica se imaginando naquele tempo e naquela época, tá? É muito conteúdo, é muita coisa. Eu vou ter que aquelas lives de engatar a primeira e correr, porque senão não vai dar tempo, tá? Mas fiquem à vontade, né? Quem estiver acompanhando a gente aqui, se quiser interagir, falar pelo chat, fiquem bem à vontade. Então, para a gente começar o ano bem, para a gente levar para 2025 muita prosperidade, mais leveza, muita energia positiva, muito pensamento positivo, muitas ações positivas e que tragam os resultados que a gente espera, que é o resultado do sucesso, né? Bom dia, Jaque, seja bem-vinda. Então a gente vai falar sobre sucesso, a ciência do sucesso. E aí ele começa falando assim: sucesso não é uma questão de sorte, acaso ou passe de mágica. Sucesso é a combinação inteligente de vários fatores. Ele exige estudo, análise, reflexão e principalmente ação. Sucesso é uma ciência. O Rio fala assim que você pode aprender a ciência do sucesso, é o tema do livro, né? O título do livro. Assim como você aprende história, geografia, outras ciências, matemática, você aprende a ciência do sucesso também. E o livro está recheado de exemplos, dicas, eu vou trazer várias delas aqui, de como a gente obtém sucesso, tá? Então, o Napoleon Hill, ele dedicou a sua vida à investigação do sucesso. Ele, dentre as várias temáticas, os vários livros que ele escreveu, o legado que ele deixou pra gente, independente do tema específico, tudo estava envolto a essa ciência do sucesso, a como ter sucesso na vida. Aí ele pesquisou homens de sucesso, pessoas, mulheres de sucesso, a própria condição do empreendedorismo. Então, ele fez dessa temática, né, quase que um mantra, uma filosofia de vida dele. E esse livro vai reunir, então, artigos, estudos sobre dezenas de elementos presentes no sucesso. Sucesso profissional, sucesso financeiro, sucesso pessoal. Ele cita aqui sucesso, o que ele chama de espiritual, que não tem a ver com a religião, o sucesso na própria família, enfim. Então, ele vai trazendo todas essas nuances dentro do que ele chama, do que ele conheceu, do que ele considera ser uma vida de sucesso. E sucesso é mais do que dinheiro e fama. Então ele começa no prefácio, ele fala isso. Sucesso é mais do que dinheiro e fama.
é a prosperidade em todas as áreas chaves da vida, da nossa vida. E a boa notícia é que pode-se aprender a ter sucesso. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Segundo todos os estudos e aprendizados sobre o sucesso, estudado e vivenciado por Napoleão Hill, ele nos deixa um grande legado com 4 fundamentos do sucesso. Quais são, né, esses itens, esses 4 fundamentos do sucesso? Primeiro, todo sucesso é resultado de um poder. Todo poder é resultado de um esforço organizado. Todo esforço organizado é resultado de um objetivo bem definido. E todo objetivo bem definido é resultado de um sonho. Então, tudo começa com o seu desejo, com o sonho, com aonde você quer chegar. E aí ele fala durante todo o livro, você vai ver aqui ele falar do objetivo, de um objetivo, do objetivo para o objetivo. E aí eu gostaria de fazer aqui um encaixe, vamos assim dizer, que na minha compreensão, no meu entendimento, esse objetivo é o que a gente chama atualmente de propósito de vida, tá? Então é para que você faz o que você faz, é por que você faz o que você faz, como você faz o que você faz, então é tudo dentro desse propósito de vida, da onde você quer chegar, do que você quer construir, dos seus resultados almejados, e tudo isso começa lá com um sonho. E aí ele traz a característica mais singular e o sinal mais cotidiano de humanidade, que ele chama de cortesia. Então o Hill fala que a cortesia é sim a característica mais singular e o sinal mais cotidiano de humanidade. Quanto mais desenvolvida a civilização, maior, mais alto é o grau de cortesia, educação e consideração que seus membros demonstram um pelos outros, falando da sociedade em si. A cortesia reflete a atitude de uma pessoa em relação a outra. Demonstra o respeito, a estima e o apreço que tem por aqueles com quem você entra em contato. Ainda mais importante, a cortesia demonstra o respeito por si mesmo. Então, dentro da ciência de sucesso, existem várias características que a gente vai falar aqui na live da pessoa de sucesso, né? Então, assim, do empreendedor, do empresário, do homem, da mulher de sucesso. Então, como que a gente alcança ou conquista ou aprende a ter o sucesso, a desenvolver o sucesso e o que a gente precisa fazer ou como a gente melhor se manifestar para realmente alcançar esse sucesso. E aí, então, ele começa com essa característica da cortesia. E ele fala muito o tempo todo das nossas relações, né? De como que as nossas relações nos impulsionam e nos levam para o sucesso. E aí ele continua dentro do âmbito aí da cortesia. Boas maneiras são um ritual pelo qual a cortesia é expressada. Por meio da cortesia, você demonstra o seu nível de civilização e cultura. Apenas as pessoas mais evoluídas, civilizadas e cultas têm o direito de se considerar aptas a liderar os outros, e é óbvio que ele vai falar sobre liderança em vários momentos, porque não existe sucesso sem convivência, sem essa relação com o outro, com os outros, e não existe relação sem o processo de desenvolvimento da liderança. Educação e cortesia, então, demonstram que você tem consideração e interesse pelo valor e importância de cada pessoa que você conhece. E aí começam as dicas, né? Comece hoje mesmo a fazer da cortesia a marca registrada do seu caráter. Ó como ele aprofunda o processo. Comece hoje mesmo a fazer da cortesia a marca registrada do seu caráter. Para isso, aprenda a desenvolver o tato para alcançar os seus objetivos. O tato é o que ele chama da arte de superar oposição. Com o tato, você consegue transformar obstáculos em degraus para o sucesso. Tato requer consideração, bom discernimento e a capacidade de chegar a decisões rápidas pelas próprias pernas, por assim dizer. Desenvolver o tato é conseguir dizer as coisas que as pessoas querem ouvir ou fazer as coisas que elas querem que sejam feitas.
isso não significa que você fala o que as pessoas querem que você fale ou que você faça o que elas querem que você faça. Existe uma grande diferença nisso. E o sucesso está exatamente em aprender a desenvolver o tato considerando essa diferença. Quase tudo na vida é questão de dar e receber. E você vai perceber que conseguir fazer negócios melhores, se desenvolver o poder do tato, né, aprender a lidar com isso, como uma forma de negociação eficiente pelos caminhos da vida. E aí, todo tipo de negociação. Eu brinco, né, falo assim, tem mais de uma pessoa, a chance de ter essa oposição, essa objeção, de você ter que negociar, de você ter que ouvir os interesses de todos os envolvidos, ela é alta, ela aumenta, né? Então, você vai aprender com o poder do tato, uma forma de negociação mais eficiente em todos os caminhos, em todas as condições, em todos os contextos da sua vida. Você vai aprender a colocar a razão e a lógica à frente da emoção, de tentar prever o impacto que as palavras e ações terão nos outros. Então, olha só, mais para frente você vai ver que ele fala muito dessa condição do olhar o outro. E isso, gente, na minha opinião, e quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho, quanto eu mais me desenvolvo pessoal e profissionalmente, mais eu aprendo. Não tem forma de você alcançar, inclusive, o seu propósito de vida se você não tiver esse olhar no outro, se você não entender como que funciona essa relação com o outro. Tá? E o Napoleão Hill, ele fala muito disso, né? A gente já fez outras lives dele nos anos anteriores, da atitude positiva, né? Tem vários livros que a gente já apresentou aqui. Vou continuar de tempos em tempos trazendo ele, porque eu acho que ele tem um pensamento muito à frente do seu tempo, tá? E muito atualizados. Então, olha, é de 1880 alguma coisa. A gente, até hoje, ele é super atualizado conforme você lê o livro dele. Parece que você está conversando com ele, parece que ele está falando da situação ali, do contexto da sua vida. Em todas as situações, então, a variante mais forte será a outra pessoa. Você pode usar o tato para provocar nos outros um desejo ardente de ajudá-lo a alcançar o seu objetivo. Ofereça sua mão aos menos afortunados. As verdadeiras grandes fortunas são acumuladas por homens com visão e coragem para desenvolver um serviço ou produto melhor, o que por sua vez cria empregos, oportunidades de investimento, vendas e riqueza para muita gente. Então, pensar no outro ajuda não só o outro, mas a gente também. Sempre assim, gente, a via de mão dupla. Aí ele fala assim: a marca do verdadeiro líder não está tanto em sua coragem, força ou inteligência. Ela se mostra na preocupação aos menos favorecidos, à natureza ou às circunstâncias, ao contexto ao qual ele está inserido. Quando você facilita o caminho dos outros para o sucesso, você também tira obstáculos do seu caminho. Não ofereça apenas a sua amizade aos outros, ofereça uma mão amiga, ou seja sincero, né, verdadeiro, esteja presente em todos os contextos. Gratidão sincera paga dividendos. Olha só, é forte, né? Gratidão sincera paga dividendos. Ninguém chega ao topo sem ajuda. Gratidão, assim como outros traços da personalidade agradável, é uma simples questão de hábito. É um estado mental, tá? Então, olha como funciona. E ele vai falar bastante aqui sobre essa questão da personalidade agradável. Gratidão e benevolência estão intimamente ligados. Ao desenvolver o senso de gratidão de modo consciente, a sua personalidade se torna mais cortês, digna e benevolente. Seja criativo. Tente encontrar novas e singulares formas de expressar a gratidão. Tempo e esforço são preciosos e usá-los para demonstrar gratidão vale muito a pena. E ele traz também em vários contextos que muito mais do que dinheiro e acúmulo de riqueza, o tempo
é uma das coisas mais valiosas que a gente tem, e isso se aplica hoje em dia cada vez mais, né? Agradeça aos que estão próximos a você. A gratidão adquire um novo significado, uma nova vida e um novo poder quando expressada em voz alta. E aí, fazendo um parênteses aí também da minha opinião, né, expressando a minha opinião, eu diria que todos os sentimentos, todos os afetos, tudo aquilo que nos afeta deve ser expressado em voz alta. E principalmente os sentimentos, a gente chama de sentimentos elevados, mas os sentimentos positivos, aquilo que você realmente quer que o outro saiba que você sente por ele, tá? Porque às vezes a gente fala assim: "Ah, não, fulano sabe que eu amo, fulano sabe que eu gosto". Não, o sentimento ele precisa ser expressado. O afeto precisa ser expressado, é preciso ser dito e mais do que ser dito, demonstrado. Então as duas coisas, né? A ação e a expressão, a fala em voz alta. E Rio já nos ensinava isso desde o século passado. E aí, falando então da gratidão em si, ele traz que a gratidão é contagiosa e que sempre existe algo a ser grato. A gratidão não custa nada, mas é um grande investimento em longo prazo. Ajudar os outros também ajuda você. Você pode impulsionar a sua própria carreira ajudando os outros a atingir os seus objetivos. Ninguém é mais rico do que o homem que dedica tempo e energia a ajudar o próximo. Adicione magnetismo à sua personalidade. Todos nós temos um magnetismo pessoal. Ele parece ser uma condição biológica que determina a quantidade de sensações emocionais, como entusiasmo, amor, alegria, que somos capazes de gerar e aplicar em nossas palavras e ações. Então, é quase que a maneira como a gente se manifesta, né? A nossa forma de ser e a nossa forma de nos expressarmos. Você pode colocar o seu magnetismo pessoal para funcionar a fim de alcançar o sucesso. Então já é um caminho, né? Você pode conseguir a cooperação dos outros para alcançar os seus objetivos que beneficiarão a todos. Então, olha só, quando você pensa no outro, você naturalmente tende a ter o outro pensando também em você. É quase que a lei da reciprocidade, a lei da retribuição, enfim, você trabalha para os outros e esse trabalho ele vai retornar e vai trazer benefícios para você. Lembrando sempre de você ter claro qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu propósito com tudo que você faz. Uma pessoa com alto magnetismo pessoal pode nem precisar falar nada para atrair as pessoas. Aprenda então a usar os seus olhos, as suas mãos, a sua voz, a sua postura, a sua vestimenta. Ele fala depois lá no final essa questão, né, de como as pessoas te enxergam, da primeira impressão, para transmitir autoconfiança, força e autoridade. Faça um esforço consciente para olhar mais diretamente nos olhos dos outros, para apertar as mãos com firmeza e cordialidade, para falar em tom de voz agradável e franco, no volume e timbre certos para prender a atenção de seus ouvintes. Isso eu ainda tenho que aprender, porque como uma boa italiana, vocês já percebem aqui, eu falo com as mãos e eu falo gritado, né? Então a minha voz eu preciso aprender aí a modular, principalmente em momentos, às vezes, de conflito, em momentos de decisões mais críticas, porque a entonação com o tom, o timbre alto, pode dar uma impressão equivocada, às vezes, até de briga, de um conflito ainda maior. Então, estamos trabalhando para melhor atendê-los, né? Eu tenho essa consciência e estou tentando modular isso, tá? Mas olha como é legal, né? A gente ao longo da vida vai tentando melhorar e, de novo, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo com esses grandes líderes de que eu devo estar no caminho certo, porque as coisas estão acontecendo positivamente, no meu caso. Então ele fala dessa condição de você enxergar a pessoa, ou as pessoas, o contexto que você está naquele momento atual. Quanto mais positivo o seu pensamento, maiores as chances de sucesso.
Suas chances de sucesso material na vida dependem muito da sua perspectiva pessoal. Aprenda a lei da retribuição. Ela não falha. Essa ela não falha é apontamento meu, tá? Não está no livro. Aprenda a lei da retribuição. É muito melhor nos dedicarmos de modo construtivo a novos projetos e objetivos do que nos esgotarmos remoendo causas perdidas ou intenções alheias. Bom dia aí, você que entrou com o perfil, né, do Martelinho de Ouro, seja bem-vindo. Depois coloque seu nome aí no chat para poder te mencionar aqui, tá bom? Perdão não é mero consentimento com o comportamento alheio. É mais positivo e ativo. Ao perdoar, assumimos parte do remorso que os nossos ofensores deveriam sentir. A lei universal da compensação se aplica aqui também. O perdão é um remédio que funciona como uma via de mão dupla, curando a ferida psicológica de quem foi ofendido e também aliviando o peso da culpa de quem ofendeu. E eu conheço uma pessoa que ela fala muito que essa questão do perdão é uma questão de inteligência, né? De liberdade, de você se libertar do mal sofrido ou do mal vivido. A autoanálise crítica frequente é necessária para garantir que você se mantenha fiel aos princípios que podem levar ao auge do sucesso. É preciso identificar os seus pontos fracos que estão atrapalhando e trabalhar neles até superá-los ou minimizar os seus impactos. Então você precisa aí ter uma dose de autoconhecimento, de saber quem você é, como você funciona, como você reage às situações, qual é o seu padrão de personalidade, de temperamento, para você poder aprender a equilibrar isso nos diversos contextos da sua vida, nos contextos profissionais, pessoais, na família, na escola, na faculdade, no voluntariado, na relação dentro de casa, né? No relacionamento a dois, amoroso, ou mãe e filho, pai e filho, você precisa se entender para poder saber quando que existe uma interferência externa ou como é a melhor forma de se comportar frente às dificuldades, porque esse é o caminho de construção do sucesso. Lembra, ele falou lá no começo, né? Você desenvolveu o tato para aprender a lidar com as objeções e com as dificuldades que certamente aparecerão ao longo da sua caminhada. Se empenhe na busca. Ah, não, tá lá no processo da autoanálise, né? Então, você vai trabalhar nesse processo da autoanálise e a identificar os seus pontos fracos para poder trabalhar neles e aprender a minimizar esses impactos e a superá-los. Bom dia, Tecnonutri, não sei se é a Paty ou o Cláudio, os dois que estão aí, sejam bem-vindos. É preciso viver todos os dias com ânimo e entusiasmo e fazer do seu trabalho pura diversão, tá? Isso está escrito neste livro, A Ciência do Sucesso. Eu falo isso porque ultimamente, nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, a gente teve um sócio pessoal aí da Argentina que um grande líder falava que não tem como a gente trabalhar se a gente não se divertir. E olha só, né? Não sei se ele aprendeu com Napoleão Hill ou não, mas Hill já nos falava isso. Ah, o Cláudio e a Paty estão aí. Muito bom. Que bom ter vocês aqui com a gente. Bom dia, Eli. Seja bem-vindo. Então, é preciso viver todos os dias com ânimo e entusiasmo e fazer do seu trabalho pura diversão. Evite queixar-se e ficar discutindo seus problemas com os outros. Saiba que o sucesso é criado pelo próprio sucesso. Preste um serviço melhor do que o esperado. Lembre-se que o sucesso pode ser obtido com mais facilidade em grupo do que sozinho. Então, ele traz também, dentro dos ensinamentos, e ele fala diversas vezes, ele cita a condição da lei da retribuição, tá? E dessa questão da reciprocidade. Se empenhe em busca de alianças colaborativas, nas quais a livre troca de ideias, de talentos e de energia tenha mais probabilidade de resultar nos objetivos desejados. Melhore sempre, seja confiável
e seja rápido. Faça com que a sua palavra seja sua garantia. Então, né, a pessoa confiável muitas vezes tem as formalidades, dependendo do contexto, um contrato, algo para ser assinado, mas a sua palavra basta. As pessoas confiam naquilo que ela fala, porque existe coerência entre aquilo que ela fala e aquilo que ela faz. A sua voz, os seus olhos e as suas mãos mostram aos outros o tipo de pessoa que você é. Ele fala muito, gente, em contextos diferentes e de formas diferentes, nessa condição do nosso posicionamento e da forma com que a gente se manifesta. Sua voz, seus olhos, suas mãos mostram aos outros o tipo de pessoa que você é. O seu aperto de mão pode convencer novos conhecidos de que você é alguém que vale a pena conhecer melhor. Então, a primeira impressão, né? Ele vai falar também um pouco mais aqui dessa condição da primeira impressão. O aperto de mão transmite cordialidade, simpatia, entusiasmo e confiança. O toque das mãos é o ponto alto do ritual de se cumprimentar alguém. Aprenda a colocar um sorriso amigável nos olhos e também nos lábios ao ser apresentado para alguém. E as palavras se tornarão desnecessárias para dizer ao outro quanto você está feliz por conhecê-lo. Quantas vezes, né, os olhos falam, a gente fala, né? Quantas vezes só de olhar o outro você às vezes até sabe, pode perceber o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Quanto mais a gente conhece, convive com as pessoas, mais fácil fica essa comunicação entre olhares, entre o sorriso, entre uma manifestação que não seja exatamente só a fala. Supere o medo para atingir as suas metas. O medo é o maior obstáculo para o sucesso, pois as pessoas deixam o medo dominar as suas decisões e as suas ações. A pessoa verdadeiramente bem-sucedida tem o seu raciocínio baseado na criatividade e na produtividade, não o medo. A pessoa de sucesso está disposta a correr riscos quando a lógica mostra que são necessários para atingir o objetivo desejado. Então, não é nada desenfreado, não é nada impulsionado ou impulsivo. As coisas são raciocinadas, tem uma coerência, tem um pensamento lógico e tem uma decisão que envolve essa vontade, esse desejo ou esse momento de correr o risco ou não, tá? E isso precisa ser calculado. O medo é uma emoção que deve ser controlada. Ele nos ajuda a proteger a nossa vida, alertando para o perigo, mas não devemos deixar com que ele nos controle. Nós precisamos estar à frente aí dessa emoção. E como que a gente faz isso? Através da racionalização lógica. Uma vez que o medo tenha cumprido o papel emocional de sinal de alerta, então dessa proteção, de fazer a gente parar para pensar, não podemos permitir que ele entre no raciocínio lógico com o qual decidimos o curso de ação. Então, ele sim deve servir como um sinal de alerta, mas esse sinal de alerta deve trazer para a nossa racionalidade, para a gente pensar, fazer a gente pensar, e não para nos parar, para nos bloquear, para nos travar frente, né, ao que quer que seja que esse medo esteja nos demonstrando, ao desconhecido, ao risco que a gente está correndo, enfim. A procrastinação só leva a mais dúvida e medo. Então, a gente não deve parar em nenhum momento. Devemos analisar a situação, considerar o problema em todas as suas facetas e agir. E quando chegar no momento de agir, agir imediatamente. Não deixe o medo paralisar você. Então, você tem que sim parar, analisar friamente, avaliar todas essas facetas, e aí você pode demorar um dia, uma semana, um mês, dependendo do contexto, mas uma vez esse contexto analisado, é necessário uma ação. Você não pode se bloquear e procrastinar. Deixar sempre para amanhã. O amanhã nunca chega, né? Então, precisa ser feito. O medo resulta principalmente da ignorância. Uma das melhores formas de superar o medo, maior obstáculo para o sucesso,
é perguntar sem rodeios para si mesmo: do que realmente eu estou com medo? Muitas vezes, através inclusive dessa pergunta, nós descobrimos que estamos com medos de meras sombras, medo de algo que não existe, que não faz sentido de ser, que racionalmente não tem por que temer. Você consegue fazer se acreditar que consegue, mas é preciso força de vontade e ação. Só acreditar, só achar que vai dar certo, só querer que dê certo, não tira a gente do lugar. Encontre então a felicidade ajudando o próximo. A maior riqueza está em coisas que você não pode perder. As coisas que proporcionam satisfação, saúde, paz mental e harmonia na alma. É assim que o Rio fala. A gente brinca porque tem uma conhecida da gente que fala paz na alma, né? E é assim mesmo, tá? Rio já nos ensinava harmonia na alma. Essa frase está tirada ipsis literis do livro. Encontre felicidade ajudando outros a encontrá-la. Encontre saúde vivendo com moderação e comendo apenas o que o seu corpo pede para se manter. Seja livre de todas as causas e efeitos do medo e da preocupação. Não odeie ninguém. Não inveje ninguém. Ame e respeite toda a humanidade. Dedique-se a um trabalho de amor ao qual combine uma dose generosa de diversão. Deseje todos os dias mais sabedoria para reconhecer, acolher e aproveitar a grande quantidade de riquezas que você já tem. Então, gente, uma das coisas que eu mais gosto no Hill, no Napoleon Hill, é essa percepção ou essa jogada que ele tem com as coisas materiais, com as coisas medíveis, com as coisas que a gente pode, deve querer conquistar, com aquilo que a gente não consegue pegar, com aquilo que é imaterial, com aquilo que é intangível, como ele diz. E não existe sucesso sem a conquista do que é intangível, né? Dessa satisfação, da saúde, da paz mental e da harmonia na alma, como ele já diz. Não mencione nenhum nome, exceto para honrá-lo, e não difame ninguém por qualquer motivo que seja. Não peça nada a ninguém e divida o que você tem. Esteja sempre com a consciência tranquila. Não tenha inimigos porque você não prejudica ninguém. Tenha mais riqueza material do que precisa por estar livre da ganância e seja cada vez mais feliz pelas riquezas intangíveis que ninguém pode tirar de você. Então, né, se você perder tudo nesse mundo físico, material, você continua feliz porque as riquezas intangíveis ninguém tira de você e é o que faz você reconstruir e reconquistar tudo aquilo que você possa ter perdido, se for o caso. Tenha sabedoria para resolver todos os problemas pessoais antes que eles surjam. E então você poderá proporcionar paz e alegria por onde você passar. Seja sincero sempre, pois a habilidade de falar de maneira franca pode ajudar uma pessoa a ter sucesso. Mas existe um momento em que o silêncio estudado é igualmente importante. O segredo é ser um bom ouvinte. Em nenhum lugar essa verdade é mais forte do que no ramo de vendas. Ele cita vários exemplos aqui e vários empresários, empreendedores de sucesso com os quais ele conviveu. E aí a gente tem uma técnica, né, de venda que a gente usa profissionalmente falando, mas que eu tenho aprendido a usar na minha vida, que é a técnica do primeiro que fala perde. Então, é a importância do ouvir. Não é à toa, como diz o ditado, né, e a sabedoria popular, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais do que falar. Então, Hill também já traz isso como uma das fórmulas aí do sucesso. Sócrates, um dos maiores pensadores da história, usou o método de fazer perguntas para difundir as suas ideias. Platão e outros filósofos também. Induza o outro a falar livremente e você saberá o que dizer e como dizer quando for a sua vez de falar. E olha a lógica nisso. Se você
quer atender o outro, vai trabalhar para o outro, para servir o outro, vai ser, né, um líder servidor, uma pessoa de sucesso que vai estar prestando mais atenção no outro, faz muito sentido você ouvir mais o outro, para você saber qual é a necessidade do outro para poder atendê-la. Quando uma pessoa enfrenta dificuldades para atingir o reconhecimento e ganhar um pouco mais de dinheiro, raramente aparece alguém para dar o empurrão necessário. Mas quando ela se dá bem e não precisa mais de ajuda, as pessoas fazem fila para oferecer auxílio. É a lei da atração. Semelhante atrai semelhante em todas as circunstâncias. Sucesso atrai mais sucesso. Fracasso atrai mais fracasso. E aí vem a pergunta, né, que pode ser chata dependendo do momento em que você se encontra hoje. O que você está atraindo na sua vida? Lei da atração, né? Então vale a pena a gente perguntar, se questionar, e se o que a gente está atraindo não for aquilo que a gente realmente quer, vamos mudar já. É possível, tá? Adotar uma atitude mental positiva ajudará a moldar o seu próprio destino em vez de ficar à deriva, à mercê das adversidades da vida. A sua mente foi dotada do poder de pensar, aspirar, ter esperança, direcionar a sua vida para qualquer objetivo buscado. Está nas suas mãos, não está na mão dos outros. O que quer que tenhamos, seja material, mental, espiritual, se não usarmos, perderemos. Defina com clareza para si mesmo a posição que deseja atingir na vida. Liste os passos que precisa dar para atingir o seu objetivo. Dê um passo de cada vez e descobrirá, a cada pedacinho de sucesso, que o passo seguinte vai ficar cada vez mais fácil e mais pessoas se aproximarão para ajudá-lo. Então, gente, olha, é quase que lógico, né? Quando a gente para pensar. Então, é só a gente ter essa clareza mental e fazer o que tem que ser feito passo a passo. Você não pode ficar parado. Você deve subir em frente rumo ao sucesso ou despencará rumo ao fracasso. A escolha é sua. Servir aos outros ajuda você. Um dos meios mais garantidos de atingir o sucesso na vida é ajudar as pessoas a chegar ao sucesso. A pessoa realmente rica é aquela que pode se doar, oferecer o seu tempo e a sua energia em benefício dos outros. O hábito mais lucrativo que existe é prestar um serviço útil onde não é esperado. É preciso esforço consciente para doar tempo e energia aos outros. Você precisa desenvolver um projeto criativo para prestar serviço aos outros. Pense em formas de fazer amigos ajudando ao próximo. Ponha sua mente a trabalhar. Avalie as suas habilidades e energia. Quem precisa de ajuda? Como você pode ajudar? Não é preciso dinheiro muitas vezes, eu diria a maioria das vezes. É preciso criatividade e um forte desejo de ajudar de verdade. Ajudar os outros a resolver problemas deles ajudará você a resolver os seus. E o dinheiro, gente, assim como o sucesso, será consequência, é inevitável. Evite as armadilhas do fracasso. Napoleão nos conta que nas suas pesquisas sobre as relações humanas, ele descobriu pelo menos 30 grandes causas de fracasso. Mas a avó de todas elas, né, ou a maior de todas elas, é a falta de habilidade para conviver em harmonia com os outros. Olha a seriedade disso, né? Não sei se você já parou para pensar nisso ou não. Tanto nas relações pessoais quanto nas profissionais, há dicas importantíssimas para estar em evidência, inclusive para conseguir a tão sonhada promoção, no caso profissional, no caso do ambiente de trabalho. E aí, seguem 5 dicas de um amigo de Napoleão para isso. Tenha capacidade da boa convivência com os outros, seja leal àqueles a quem se deve lealdade, seja confiável em todas as circunstâncias, tenha paciência em todas as situações e, por fim, tenha aptidão para fazer um trabalho bem feito. Olha que das 5 dicas, 4 não estão relacionadas à ação em si, à sua habilidade em si. É só a última.
E aí o Hill fala assim que não adianta ter apenas a aptidão para fazer um trabalho bem feito. Você precisa de todas as outras que antecedem para desenvolver e trilhar esse caminho do sucesso. A capacidade de inspirar os outros é um cheque em branco do banco da vida que você pode preencher com a quantia que você quiser. Você quem decide. Se você carece dessa habilidade, siga as regras para conviver bem. E aí ele traz aqui 9 regras da boa convivência. Trate de, pelo menos uma vez por dia, dizer algo gentil ou prestar algum serviço útil não esperado. Module a voz para transmitir uma sensação de cordialidade e amizade àqueles com quem você fala. Direcione a conversa para assuntos do interesse dos ouvintes. Considere a pessoa com quem está conversando a mais interessante do mundo, pelo menos naquele momento, enquanto você está conversando com ela. Quarta, suavize a sua expressão sorrindo com frequência enquanto você fala. Nunca, em circunstância alguma, profira blasfêmias ou obscenidades. Sexto, guarde as suas visões religiosas e políticas para você. Sétima, nunca peça um favor a alguém que você não ajudou antes em algum momento. A lei da reciprocidade. Oitavo, seja um bom ouvinte. Inspire os outros a falar livremente sobre assuntos que lhes interessam. Nono, nunca fale mal dos outros e não fique reclamando. Então, 9 regras da boa convivência. Veja que é um resumão de tudo que ele traz até agora, né? Lembre-se de que 30 gramas de otimismo equivalem a uma tonelada de pessimismo. Olha a proporção inversa. Você tem sob o seu comando o maior poder do universo, a sua capacidade de acreditar. Na verdade, esse é o único poder sobre o qual você tem o completo e irrevogável privilégio de controlar e direcionar para os propósitos da sua escolha. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são aquelas que reconhecem e utilizam a sua capacidade de acreditar, de recorrer a esse poder e direcioná-los para os fins de sua escolha. Elas sabem que acreditando, todas as coisas são possíveis, porque é ela que vai fazer acontecer. Bom dia, César, seja bem-vindo. Acreditar em si próprio, é vital. O sucesso é atingido por aqueles que estão totalmente imbuídos da crença de que podem atingi-lo. São pessoas que se dedicam a desenvolver a crença em si mesmas e em sua capacidade de realizar qualquer objetivo que definam. E aí vem mais dicas para realizar os seus maiores desejos e atingir a prosperidade e a paz mental, tá? Então, ele fala nessa importância. Até porque, gente, se você acha que não vai conseguir, o que pode ser feito para que você consiga? Né? De novo, vem aí a questão da inteligência, da lógica, da racionalidade, da coerência. Direcionar a sua mente para o sucesso, mantendo seus pensamentos voltados o máximo possível para o seu objetivo principal. São as dicas aqui, tá? De prosperidade e paz mental. Libertar a sua mente de limites autoimpostos. Manter a sua mente livre da ganância e da cobiça, dividindo as suas conquistas com quem merecer recebê-las. E o mérito, gente, vai, né, dar tema aí para a gente desenvolver e falar. Já foi citado em várias lives. Todos os grandes homens de sucesso, pessoas de sucesso, empresários, empresárias, trabalham com o processo da meritocracia, o qual eu gosto bastante, tá? Continuar a aprender a crescer, tanto física e mental quanto espiritualmente. Então, você buscar o crescimento em todas as áreas da sua vida significa que você pode, vai e deve melhorar sempre. Manter a sua mente aberta em relação a todos os assuntos e todas as pessoas para poder superar a intolerância. Você não tem como conviver em harmonia com a humanidade, como ele diz, sendo uma pessoa intolerante, sendo uma pessoa preconceituosa. Procurar o que há de bom nos outros e treinar para lidar com os seus defeitos de modo gentil. Evitar sentir pena de si mesmo, sob qualquer circunstância. Então, tá vendo que sempre essa relação de se entregar aos outros, melhorando a si mesmo.
reconhecer e respeitar as diferenças entre os bens materiais de que preciso e os que desejo, e o meu direito de recebê-los. Então, você reconhecer o próprio mérito também, né? Você não ficar constrangido quando algo bom acontece com você, porque você merece também. Cultivar o hábito de fazer um esforço extra, prestando sempre mais e melhor serviço do que esperado. Transformar adversidades e derrotas em incentivos. Transformar adversidades e derrotas em incentivos. Então, vê o que você pode aprender com aquilo, ao invés de ficar reclamando, chorando, praguejando e falando mal dos outros, ou culpando as outras pessoas por aquilo que você não fez, ou por aquilo que você fez inadequadamente, que deu um resultado não esperado. Comportar-se com os outros de forma a nunca se envergonhar de encarar o homem ou a mulher que você vê no espelho todos os dias. E por fim, ter sabedoria para reconhecer e viver a sua vida em harmonia. Então, siga essas dicas, simples assim, você vai ter prosperidade, vai ser um homem ou uma mulher de sucesso. Desenvolva atributos que vão ajudá-lo a ser uma personalidade agradável, que é a melhor característica que você pode ter. É a chave, né, que vai abrir portas para boas amizades, para pessoas interessantes quererem estar perto de você. E aí, gente, vou falar um pouco aqui da personalidade agradável, mas ele fala assim, vou dizer que quase um quarto do livro sobre o que é a personalidade agradável, ele cita vários exemplos, e eu vou falar aqui alguns deles, o que eu achei mais interessante, ou que pudesse contribuir mais para a gente começar a desenvolver isso desde já, se é que você já não é uma personalidade assim. Né? Então, desenvolva atributos que vão ajudá-la a ser personalidade agradável. Então, quem é essa personalidade agradável? Uma personalidade agradável pode ser desenvolvida mediante um esforço consciente para adquirir os traços de caráter, boas maneiras e o cuidado com o próximo que nos tornam também pessoas atrativas para os outros. Seria bom você avaliar a sua personalidade atual para descobrir se você é uma pessoa com quem gostaria de manter contato diário. Você é uma pessoa que você gostaria de conversar todos os dias, que você gostaria de se relacionar? Você é uma pessoa que você gostaria de trabalhar junto com si mesma todos os dias? Né? Então, olha como a gente começa a mudar a ótica com que a gente enxerga os outros, com que a gente se enxerga para a gente poder se melhorar e se tornar uma personalidade agradável. E aí o Hill nos traz 17 quesitos, ou 17 parâmetros, ou 17 traços da personalidade agradável, que eu vou listar aqui para vocês, para ajudar a gente a avaliar com sinceridade quais a gente possui e quais a gente precisa corrigir para melhorar a nossa personalidade, fazer com que a gente seja realmente uma personalidade agradável, para que a gente tenha sucesso e ao obter, ao adquirir, ao conquistar o sucesso, que esse seja um caminho sem volta e sem fim, e que a gente se torne cada vez mais uma pessoa com que os outros gostem e queiram conviver cada vez mais com a gente, né? Então, eu não vou ficar contando aqui, tá? Porque são 17, mas vou falar aqui esses quesitos, esses parâmetros de uma personalidade agradável. Você cuida para que as conversas sejam bilaterais, ou seja, você, numa conversa, é só você que fala ou os outros falam também, né? Então, são 17 perguntas aqui, questionamentos para a gente fazer, para a gente avaliar aí qual o nosso nível de agradabilidade frente às nossas manifestações. Ao conversar, você coloca muita ênfase em si mesmo e nos seus interesses apenas? Para que uma conversa, né? Se for assim, se não é para ouvir o outro também. Você se revela uma pessoa egoísta em palavras ou ações? Você se compraz com sarcasmo e insinuações depreciativas sobre os outros? Você é aquela pessoa que gosta da desgraça alheia? Você adora, você morre de rir com as videocassetadas e com os reels dos infortúnios dos outros? Você exagera
revelando uma imaginação incontrolável? Você distorce a realidade, o que o outro está falando, só para suprir as suas necessidades? Você é chegado em autoelogio, esquecendo que os atos são os únicos meios de autoelevação? Né? A pessoa que faz e sabe o que faz, ela não precisa que os outros falem, que os outros elogiem o tempo todo, que os outros reconheçam o tempo todo. Ela está tranquila em relação àquilo que ela está fazendo. Você é indiferente às outras pessoas e seus interesses? Você tenta diminuir as virtudes e capacidades dos outros? Cada pergunta, cada você é um item, tá? Dos 17 que ele traz. Você pratica bajulação para obter favores? Você tem o hábito de reconhecer, de elogiar, de demonstrar afeto com os outros, ou é só quando você precisa da pessoa que você, né, bajula ela, que você elogia ela? Você tenta falar em termos difíceis só para dar uma impressão snob de superioridade? Você escorrega para a insinceridade na tentativa fajuta de agradar? Você mente para agradar o outro? Ou para querer, para convencer o outro a fazer algo que você quer? Você é chegado em fofoca ou outras formas de difamação? Você é desleixado no vestir, na postura ou na forma de falar? Pragueja, usa obscenidades ou blasfêmias ou deixa a linguagem vulgar enfraquecer o impacto dos seus argumentos? Você parte para a baixaria, eu diria, né, nesse item. Você tenta chamar a atenção desnecessariamente? Você percorre desnecessariamente os terrenos perigosos de conversação que envolvem assuntos controversos como raça, religião e política? Por quê? Você arranja discussões só pelo prazer de discutir? Você chateia ou deprime os seus ouvintes com queixumes constantes? Então, olha só, né? Pergunta que às vezes até vai dando um mal-estar se é que a gente se enxerga nesses parâmetros, nesses quesitos. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo, tá? Então, são questões que o Rio traz para a gente se fazer, para a gente verificar o nível da nossa personalidade agradável, né? E aí ele traz, obviamente, o contraponto de como é essa manifestação da personalidade agradável. E ele fala assim: a característica número 1 da personalidade agradável é a flexibilidade, que consiste na capacidade de afrouxar mental e fisicamente, de se adaptar a qualquer circunstância ou ambiente sem perder o autocontrole e a compostura. Não significa ser manipulável. A melhor descrição de flexibilidade talvez seja a capacidade de inspecionar e avaliar uma dada situação com rapidez e reagir baseado na lógica e na razão, com o mínimo possível de emoção. Ao desenvolver a flexibilidade, você fica preparado para agir prontamente ao agarrar oportunidades ou resolver problemas. A flexibilidade pode ajudar você a se tornar uma pessoa decidida. A atitude mental flexível permite enfrentar um fluxo interminável de problemas sem perder o equilíbrio, sem você se desestabilizar. Senso de humor também é um importante traço ligado à flexibilidade. Flexibilidade é uma questão que ameniza a pobreza e engrandece a riqueza, por ajudar a ser grato pelas conquistas e a não se abalar com as adversidades. Tenha entusiasmo e atinja os seus objetivos. Entusiasmo é mais poderoso do que a lógica, a razão ou a retórica para difundir suas ideias e convencer os outros do seu ponto de vista. É a energia que você coloca nesse raciocínio lógico, né? Nada é tão contagiante quanto o entusiasmo, desde que ele seja sincero e franco. Ninguém nasce entusiasmado. É uma qualidade que se adquire e você também pode adquiri-la. Convença a si mesmo do seu valor, do valor da sua ideia, do seu produto ou do seu serviço. Examine criticamente, encontre falhas e as elimine ou corrija.
Fique totalmente convencido da retidão do que você está entregando, seja si mesmo, né, o seu valor, a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, o que você está entregando para o outro. Armado então dessa convicção, cultive o hábito de pensar de modo positivo, com força e energia. E aí o entusiasmo aparecerá, você desenvolverá o entusiasmo. Nada faz tanto sucesso quanto sucesso. E o sucesso geralmente é atraído pelas pessoas que parecem e agem como se fossem um sucesso. De novo, a lei da atração e da reciprocidade. Certo ou errado, a natureza humana é tal que geralmente a primeira impressão é a que fica. Portanto, ela tem que ser boa. Você deve se manter sempre perfeitamente arrumado em público. A boa arrumação proporciona incentivo psicológico e maior autoconfiança. Ela ajuda a si mesmo, inclusive. O sucesso chega mais rápido para aqueles que conseguem liderar e supervisionar os outros. Você e qualquer um pode ser líder. Você pode sim desenvolver a liderança. A característica mais marcante da liderança é a disposição para tomar decisões. A pessoa que não quer ou não consegue tomar decisões nunca poderá supervisionar os outros. Você pode desenvolver o hábito de decidir um curso de ação agora, imediatamente, ou pode desenvolver o mau hábito da procrastinação. Aprenda, antes de tudo, a distinguir as grandes e as pequenas decisões. Tome pequenas decisões o mais rápido possível. Leve mais tempo nas grandes para ter certeza de que tem todos os fatos e de que os analisou de um ponto de vista lógico para então decidir, mas decida. Ao demonstrar disposição e até ímpeto para tomar decisões, você mostrará aos outros que está disposto a assumir responsabilidades. Todas as decisões vêm com a assunção das responsabilidades. O mundo está tão cheio de gente que tira o corpo fora que todos terão uma surpresa agradável ao encontrar alguém para dividir responsabilidade. Concorda com isso ou não? Examine e resolva. Se existe uma decisão a ser tomada, não a deixe ali parada esperando que vá embora. Ela não irá. E dependendo, né, da decisão, quanto mais tempo você demorar procrastinando, pior pode ficar o contexto. Uma mente aberta é uma mente livre. A pessoa que fecha sua mente para novas ideias, conceitos e pessoas está fechando uma porta que escraviza sua própria mentalidade. A intolerância corta oportunidades e linhas de comunicação. Mente fechada é sinal de personalidade estática. Ela deixa o progresso passar direto e por isso nunca aproveita as oportunidades que este oferece. O homem com a mente aberta realiza proezas nos negócios, nas indústrias e em outras profissões, enquanto o homem de cabeça fechada continua gritando que é impossível. Uma mente aberta exige confiança em si mesmo e nas outras pessoas. Seja aberto e seja sincero. Sinceridade é um traço de personalidade recompensado pela autossatisfação, pelo autorrespeito e pela segurança da consciência limpa. Senso de humor facilita a caminhada. É um tremendo trunfo que pode suavizar os solavancos da estrada para o sucesso. Eles existirão. Não se iluda achando que o caminho para o sucesso é liso, é pleno, é reto e não vai ter altos e baixos. E também é algo que você pode desenvolver, o senso de humor, né? É óbvio que um bom senso de humor torna a personalidade mais agradável e mais atraente, o que por si só já ajuda a atingir o sucesso. Ainda que pode ajudar a superar fracassos momentâneos, dar a volta por cima e encontrar novos caminhos que o coloquem de volta sob o holofote do sucesso. Aprenda a contar as suas conquistas com mais frequência do que as suas dificuldades e problemas. Lembre-se de que toda situação ruim poderia ser pior. Pare de reclamar agora. Todos os dias, dedique uma parte do seu tempo e da sua energia para ajudar os outros. Torne regra encarar os problemas de frente com audácia, coragem e determinação. Desenvolva a paciência com coragem e determinação.
um tipo peculiar, persistente de tolerância e resistência que resulta da dedicação completa a um ideal ou objetivo. Por isso, quando mais firmemente imbuído da ideia de atingir o seu objetivo de vida, mais paciência você terá para superar os obstáculos. É uma paciência dinâmica, não passiva. É uma força positiva, não uma submissão aquiescente às circunstâncias. É cuidadosamente controlada e estritamente direcionada para um objetivo com uma fixação quase que lunática, né? Ele dá o exemplo aqui do Thomas Edison, que tentou lá milhares de vezes antes de descobrir a lâmpada, né, energia elétrica, e aí ele cita aqui, ó, que ele fala assim: uma vez perguntei a Edison o que ele faria, o que ele teria feito se ainda não estivesse encontrado o sucesso. Nesse caso, eu ainda estaria no meu laboratório procurando a resposta certa, em vez de perder tempo conversando com você. Foi a resposta que o Edison deu a ele com um sorriso que suavizou essas palavras mais duras para ele. Então, olha só, a paciência é isso, é uma ressignificação, né? Não é a passividade, é você ter esse dinamismo e ter essa fixação até você conquistar aquilo que você quer, lembrando sempre do seu objetivo, do seu propósito de vida. E, gente, 11 horas já, eu tenho ainda coisas para falar aqui, vou atrasar uns 5 minutinhos no máximo, tá bom? Porque já caminhando para o final. Como você pode desenvolver a paciência? É fácil. Contanto que você tenha decidido o seu objetivo principal na vida e se concentre nele com todas as suas forças, até estar repleto de um desejo ardente de alcançá-lo e todos os seus pensamentos e ações sejam direcionados para essa finalidade. A concentração no objetivo principal dará a paciência de que você precisa para atingi-lo. Esperanças e sonhos engrandecem. A esperança é a matéria-prima com a qual você constrói o sucesso. Ela brota principalmente dos sonhos de um mundo melhor, de uma vida melhor, de um amanhã melhor. Lembra lá no começo dos 4 fundamentos? E o sonho era o quarto, né? Com esperança, você tornará o seu objetivo realidade. Sonhe grande. Você deve dar à sua imaginação total liberdade para criar esperança. Ouse sonhar grande. Lembre-se de que nada é impossível, já que tudo que a mente humana pode conceber, a mente pode realizar. Toda história de sucesso, com um final feliz, começa com a seguinte frase: era uma vez uma pessoa que sonhava um dia... 3 pontinhos. A sua deve começar da mesma maneira. Você é avaliado pela maneira de falar. Toda nova pessoa que você conhece é um juiz. Consciente ou inconscientemente tentam julgar que tipo de pessoa você é, como você pensa, o que faz você vibrar. O que as pessoas acham de você depende da sua aparência e da sua fala. A sua forma de falar e a escolha das palavras vão pesar muito mais a favor ou contra do que qualquer outro fator. Escolher bem as palavras não significa que você deva usar uma linguagem rebuscada, formal ou empolada. A linguagem casual e simples carrega uma força e um significado muito maiores. Um elemento essencial é um bom vocabulário. Quase que invariavelmente pensamos por meio de palavras. Sem um grande estoque de palavras, a abrangência do nosso pensamento fica muito limitado. Aprenda uma nova palavra por dia. Aprenda a usar a palavra certa no lugar certo e no momento certo. Isso só é possível com a prática na conversa diária. Tire do seu vocabulário toda profanidade, blasfêmia, obscenidade e desrespeito. O uso da blasfêmia entrega na hora quem você realmente é. Seja otimista para atingir os objetivos. Otimismo, além de ser uma característica da personalidade agradável, é resultado de senso de humor, esperança, capacidade de superar o medo, contentamento, atitude mental positiva, flexibilidade e determinação. Exercite o hábito do otimismo. Semelhantes atraem semelhantes e otimistas tendem a se juntar com otimistas, assim como o sucesso atrai o mais sucesso. O otimismo é em si um tipo de sucesso. Significa que você tem uma mente saudável, tranquila e feliz. E aí, 2 frases para finalizar.
O otimismo não é um estado mental em que você atira o discernimento pela janela na crença idealista de que os eventos futuros se resolverão sozinho. Isso é perspectiva dos tolos. Otimismo é a firme crença na capacidade de fazer as coisas darem certo por pensar à frente e decidir o melhor curso de ação baseado em um julgamento sólido e coerente. Aprenda a encarar o futuro de frente. Analise-o. Pese os fatores com julgamento lúcido. Depois, decida o curso da ação para que as coisas aconteçam como você quer. Beijo grande, desculpa aí pelos minutinhos atrasados. A mãe disse muito bom, parabéns, obrigado, mãe. Que nós tenhamos um 2025 maravilhoso, próspero, que a gente consiga desenvolver a ciência do sucesso e que o nosso ano que se inicia agora seja repleto de ainda mais e mais e mais sucesso e que a gente se torne uma personalidade cada vez mais agradável para que as nossas conquistas, o nosso propósito de vida seja alcançado, os nossos resultados falem por si só, tá bom? Ótimo final de domingo para vocês. Um beijo grande e até semana que vem. Domingo que vem vamos falar sobre ansiedade, sobre a mente ansiosa. Beijo e até mais.